Olá, tudo bem? Eu estou aqui na HM Rubber em Curitiba e hoje vamos aqui com o João, bambambam da aplicação de borracha, com mais de 10 anos de experiência, vai mostrar para a gente, João, como é que é o sistema 2.0 de impermeabilização. Mas antes, vamos na nossa vinheta. Bem, pessoal, estamos aqui na Universidade da Borracha, que é um local onde a HM Rubber ela faz todo o processo de treinamento dos aplicadores. E vamos, como já falei, falar com o João. João, muito obrigado pela atenção. Que isso, nós que agradecemos. Nós vamos agora mostrar para o pessoal como é que é o sistema 2.0. Então, estou vendo que você fez aqui um protótipo, tá? Onde você vai aplicar. Agora aqui eu estou percebendo que já está praticamente pronto para aplicar. Mas quando você chega numa laje, um aplicador chega numa laje, o que é importante para ele fazer nessa preparação da superfície? O que é que ele faz para você ter o ponto ideal para começar a utilizar o processo da borracha líquida? Assim, essa parte aqui inicial acho que é extremamente importante você ter todo o conhecimento para que você comece bem o seu trabalho. Desde uma avaliação de um piso firme, coeso, questão de umidade, a limpeza, né, super importante. Nesse caso aqui a gente já tem uma base pronta, né? Mas é importante sempre que, se for possível, lavar a lavagem, né? Sim. Porque a limpeza a seco, muitas vezes você não consegue fazer algo 100%, né? Às vezes você não tem essa opção, essa condição de lavar. Nesse caso aí utiliza um aspirador, né? Para que você tire todas as impurezas, poeira e tudo mais, para que você tenha uma boa ancoragem na superfície. Você falou que você faz um processo de lavagem, tá? Então, você lavou essa área. É só você tirar com o rodo, esperar ficar seco visualmente e aplicar, ou tem algum problema de quantidade de umidade que ainda tem? Nesse caso, depende muito do ambiente em que você está, né? Depende muito também das condições do clima, né? Sim. Então ele vai ter uma interferência direta ali no tempo de secagem da superfície para você fazer a aplicação. Você tem um sistema aí que você pode estar fazendo um controle, medidores de umidade e tudo mais, para você chegar naquela condição que o boletim técnico vai estar falando lá. Certo. A partir dali, você já consegue começar seu trabalho. Certo, então você fez todo o processo, você fez o lavagem. Precisa ter alguma lixar essa superfície, precisa fazer uma fresagem ou não? Se você simplesmente faz essa limpeza e está resolvido, porque às vezes você tem aquela nata superficial, né? Então tem algum processo mais rigoroso que você vai fazer nesse? Isso, a gente vai encontrar diversos tipos de superfície, né? Desde de uma regularização, onde envolve um acabamento, que muitas vezes é feito por pessoas diferentes, você pode ter uma diferença de acabamento aí. Então a gente entende que o princípio de um bom trabalho é um bom acabamento, né? Muitas vezes eu tenho essa nata que pode ser prejudicial. Aí sim eu preciso fazer de repente um lixamento ali para chegar num tipo de superfície ideal para a aplicação do produto. É o que eu digo a vocês, né? Quando a gente vai fazer qualquer serviço de engenharia, estes detalhes são importantes. Então a experiência, o conhecimento técnico de quem vai aplicar não é só simplesmente pegar um material de qualidade e jogar na mão de alguma pessoa que ele vai fazer o serviço. Então essa experiência de entender o que é que o substrato está precisando para que você possa prepará-lo para você ter realmente um produto de qualidade sendo utilizado de uma forma correta. Então, João, agora você já preparou, está tudo pronto. Aí eu estou percebendo que você não fez ali, você já fez uma parte já para agilizar, e você não fez a famosa meia cana. Quer dizer que com esse processo de borracha não existe a necessidade de fazer a meia cana? No nosso caso aqui não precisa daquele sistema raio ali, né, arredondado, porque o produto se molda à superfície. O que a gente utiliza aqui é um tecido de reforço, um reforço estrutural que a gente chama, que a gente tem um encontro ali de piso e parede, ele vai exigir um esforço maior ali. Então a gente utiliza esse tecido 45 gramas, tá? É o nome técnico dele, que ele vai atender a essa questão ali. Quando a gente teve uma conversa com o Rodrigo, ele falou exatamente que a borracha ela tem esse poder de encapsular, né? Então, devido a esse encapsulamento, você faz esse reforço na quina, que é uma concentração de tensões, então, tanto horizontal como a vertical. Então, você com esse encapsulamento, você consegue promover essa continuidade sem a necessidade da meia cana. Exatamente. E um ponto bem importante falar aqui é que a gente encontra na construção civil questão de acabamento. Às vezes, muitas vezes ele não tem aquilo que você precisa, digamos assim, um acabamento perfeito. Principalmente ali no cantinho. Sim. Então, com esse tecido, com esse reforço estrutural, a gente consegue compensar isso.
né, digamos assim. Você consegue, muitas vezes, só com o produto, ele não vai ficar 100% ali. Com o tecido a gente consegue fazer essa barreira do reforço e consegue compensar essa deficiência aí do acabamento. Ou seja, você pode ter até algumas falhas, alguns pontos falhos, algumas aberturas maiores, que com esse gel tecido você encapsula e acabou o problema. Exatamente. A gente pode mostrar isso. como é que a gente faz aquela outra quina ali? Vamos lá. Vamos lá? Vamos lá então. Olha, o João agora está se preparando, botando os equipamentos de proteção para poder ele executar. Então é exatamente isso que eu queria mostrar para vocês. Todo produto tem a necessidade da preparação da superfície para que você, mesmo com um produto de qualidade, você possa otimizar. Tá? Então, a preparação de superfície para executar essa borracha é praticamente a mesma das outras. Só que, como vocês viram, não existe aquele novo serviço de preparar aquela meia cana. Ou seja, você ganha em produtividade, que é só você chegar e começar a fazer esses pontos e depois executar. Tá? Então, como vocês percebem aqui, nós vamos ter a meia cana e também o ralo. Então, ele já vai preparar a meia cana, vai também mostrar como é que se faz esse ralo para a gente dar uma certa continuidade. O gel tecido mais ou menos no tamanho, então ele vai, é como se desse uma imprimada para fazer a aderência primeiro, ele aplica nos dois lados, né? Seria a mesma coisa na vertical. Então o fato de não precisar fazer a meia cana, não tem aquela espera para que a meia cana entre em estado de cura, né? Claro que você podia fazer o processo já na encomenda, na execução. E como o produto ele tem uma grande aderência, então eles mesmo na vertical ele vai aderir o sistema, a manda, né? Que é de 45 gramas por metro quadrado, e depois ele faz a pintura sobre o geotexto, complementando assim o serviço. Então ele agora está colocando esse como se fosse uma estrela, né, um gel tecido, porque como a tubulação de PVC trabalha diferente do concreto, também é um ponto de falho onde você pode ter um afastamento e promover um esforço muito grande na borracha. Então ele coloca esse gel tecido que ele faz essa dissipação desse trabalho diferenciado, fazendo com que o ralo fique de uma forma perfeita, sem ter vazamentos no futuro. João, eu percebi que você pegou o geotexto e fez esse corte. Ou seja, antes de você começar o serviço, você vê quais são os diâmetros que você tem de tubulação, se é a menor, se é a maior. Então você já prepara antes para facilitar na execução, você já leva tudo pronto, não é isso? Exato, exatamente. Você vai encontrar diversos diâmetros de ralo, né, nas obras hoje em dia. Você parte de 100 e chega até 200 ou até maior que isso. Então você corta no tamanho, você não precisa fazer numa peça única. Você divide em umas 3 ou 4 partes que facilita a sua colocação ali. Então você já leva um bocado de parte, depois é só ir adequando o diâmetro do sistema. Exatamente. E se tivesse um tubo saindo, você também faria o mesmo, só que a base ficaria embaixo e cortado para cima. Exatamente. Se tiver uma interferência, um tubo passando pela laje, aí você inverte o sistema ali. Você inverte, mas é o mesmo processo. Mesmo processo. Você porta aquela base embaixo e sobe para cima, exatamente, que você pega a interface. E me diga uma coisa, depois que você faz a meia cana, existe a necessidade de esperar algum tempo de cura desse para começar a impermeabilizar a laje? Ou já digamos um período aqui determinado ou não. Eu posso dar sequência. A gente começa por aqui por quê? Porque é uma parte dos recortes, digamos assim. Quando se fala pintura, o pessoal fala a parte dos recortes. Isso. Geralmente a gente começa por ali. Mas não necessariamente você precisa começar por ali. Você pode, de repente, por alguma situação que se exige, fazer a aplicação, depois você faz da segunda mão do produto para frente, você faz essa etapa ali. Às vezes a gente percebe que o cliente às vezes tem uma certa pressa de liberar a área. Então se você já faz a área primeiro, depois você pode fazer os recortes e exatamente, não vai interferir no processo dele. Exatamente. Né? Muitas vezes também por questões de questões do tempo. Você tem uma chuva prevista para o final do dia, vamos pegar assim por exemplo,
E se você for fazer essa tapa, vai chover, vai umedecer sua laje. Você vai ter que perder mais um tempo esperando ela secar. Se você faz primeiro, você já dá uma selada na laje com a primeira demão, depois você vai para essa etapa ali. Pronto, então geralmente o ideal é você preparar a primeira demão e, se for esse o caso, prepara os pontos críticos e depois você aplica a segunda demão. Exatamente. Eu poderia, vamos supor, eu aplico a primeira demão e chove. No outro dia eu posso aplicar a segunda demão sem problema. Sem problema nenhum. Diretamente, é só dar uma lavadazinha, tirar as impurezas. Exatamente, principalmente se estiver em áreas de litoral, né? Onde você tem ali uma salinidade do mar e tudo mais, você precisa ficar muito atento a isso. Não esquecer daquela lavagem, porque senão você pode ter algum problema ali entre as demãos ali no desplacamento. E como a área já está praticamente impermeável nessa situação, você facilmente enxuga e já aplica a segunda demão. Exatamente. Agora, aqui neste caso, a gente poderia usar o airless ou o rolo. Correto. Agora, no rolo seria uma demão, no airless uma demão só. No rolo seria esse mais um. Isso. A gente pode utilizar qualquer um dos dois sistemas. Assim, ele não vai ter nenhuma diferença de eficiência lá no final, né? Você tendo o conhecimento, você pode utilizar qualquer um dos dois. A quantidade de demãos vai dependendo muito se for manual do meu aplicador, que muitas vezes de pessoa para pessoa vai mudar, mas é interessante que aquele produto que foi especificado para aquela área, ele seja aplicado todo ali, né? A gente sempre existe essa especificação para não fugir do consumo especificado pelo fabricante. E aí, como a gente falou, né, como um aplicador, ele vai ser credenciado por você, você vai ter todo esse conhecimento para que ele não faça nenhum lugar. Agora aqui nós vamos aplicar com rolo ou com airless? Aqui a gente vai aplicar com rolo, tá? Porque a gente está numa área pequena aqui, a gente vai fazer esse sistema aqui no rolo. A gente vai fazer é importante falar essa parte aqui, o sistema estruturado, a gente utilizou um tecido ali no encontro piso e parede, no ralo, a gente vai utilizar também no restante da área como um sistema estruturado, que é o 2.0. Certo, porque o 2.0 você estrutura para ter uma maior resistência. Exatamente. É como se a gente estivesse fazendo uma grande laje, então você aumenta a resistência desse produto, a tração, a todo o trabalho que a peça vai ter. Sem dúvida, então, é um sistema muito mais robusto. Vamos lá. Eu estou percebendo que normalmente esse material vem em rolo. Por que você está nesse tubo aí? O que é que você faz? Porque aqui, se ele estiver solto, e geralmente você vai estar numa área aberta que tem vento. Então, ele dificulta um pouco para você colocar. Aqui no rolo, você vai soltando ele conforme você vai aplicando o produto. Então, ele facilita bastante a colocação. Você tira do que chega você compra e você enrola nesse daí para poder facilitar. Isso. Eu posso até utilizar o próprio rolo que vem, sem problema nenhum. Aqui, no caso, a gente está numa área pequena, então a gente improvisou aqui, tá? Mas geralmente é utilizado no próprio rolo que vem de fábrica. Entendi. Você vai soltando conforme vai aplicando. Ô João, eu quero até agradecer a você, que eu pedi para você cortar menor, porque aqui nós vamos ter uma emenda, né? Qual é o transpasse que dá aí? Porque você está tendo uma emenda neste lado e aqui, né? Então você vai ter que colocar um geotexto. Qual é o transpasse que dá aqui passando o geotexto? Precisa desse transpasse ou não?
Precisa sim, Silvio. Vamos partir de 5 centímetros. 5 centímetros. Entre 5, 7, por aí tá ótimo. Então veja bem, aqui você deu a primeira demão no rolo e depois nós vamos dar, quando secar, nós vamos dar a segunda demão com o airless, para mostrar a diferença de um para o outro. Então, aqui é um banheiro, tem um ralo. Se optar para deixar esse sistema aí como se fosse o piso final, tem algum problema, não? Não. Só falar um pouquinho aqui da sequência. Vocês perceberam que eu apliquei uma demão como se fosse para imprimação, coloquei o tecido e já apliquei uma outra na sequência. Esse processo ele precisa ser dessa forma, porque se o tecido ele é colocado e não acomodado no momento ali, a gente está falando de um produto de secagem muito rápida. Então ele já seca, ele já começa a secagem e dificulta depois para eu conseguir acomodar o tecido ali, tá? Então só para a gente já pegar essa deixa. Então, já pegando esse gancho, eu entendi que depois você pegou o pincel, que você fica mais fácil de você moldar essas extremidades que às vezes ficam com um pouco mais enrugada, vamos dizer assim. Exatamente. É uma questão de estética também. E claro, se fica o tecido enrugado, é um ponto que pode ficar falhas. Então, quanto mais esticado eu deixo ele, eu evito de falhas e também a questão da estética. Fica legal depois. E com relação ao acabamento final, tem algum problema, não? Não tem. Isso aqui pode ficar exposto, inclusive áreas ainda fora, né? Com as intempéries. Pode ficar. 2.0, ele tem resistência ao vento, não precisa pintar uma pintura coat sobre ele, não? Não precisa. Ele já é um sistema já preparado para que aguente essas situações aí de intempéries aí. Certo. Então agora aqui, a gente aguarda em média quanto tempo para dar a segunda demão? Aqui, vamos pegar, aí a gente já vai para a questão de boletim. Lá vai ter algumas informações, mas assim, a gente está falando de uma extensão grande, né? Então, eu tenho uma diferença de temperatura, isso influencia diretamente, mas vamos partir de 5 a 6 horas. 5 a 6 horas? Aqui, então... É o mínimo. É o mínimo. Mas a partir daí você pode aplicar. A partir daí você pode... É só limpar, se tiver alguma sujeira, você limpar e aplicar. Exatamente. Isso é 5, 6 horas seria o mínimo. A partir daí pode ser no mesmo dia, também pode ser no dia seguinte. Tá? Só lembrando essa questão da limpeza, um intervalo muito grande entre demãos, eu não preciso fazer aquele lixamento. Muitas vezes o pessoal me pergunta muito isso. Preciso lixar? Não, só se for um intervalo muito grande. Aí entra em contato com a gente dá umas instruções ali. Mas de intervalos curtos, não preciso lixar, somente a limpeza, a lavagem ali. E outro detalhe é o seguinte, aqui você, como na obra, você aplicou na camada de regularização, porque o cara vai dar o caimento para os ralos, e se ele for colocar uma cerâmica, ele precisa colocar uma argamassa em cima, ele já assenta com a C3 direto aí. Ele pode assentar com a C3 direto. Não tem nenhum problema, Não né? tem. Pode assentar. Então pronto. Então praticamente aí é o final, e ou ele é revestimento final, ou ele recebe a cerâmica diretamente sobre ele e está resolvido o problema. Isso, aqui a gente tá falando de 2 produtos. Top Coat, Base Coat, que é isso que a gente aplicou agora. Depois eu venho com o produto acabamento. Pode ser na cor branca ou na cor cinza, que é as cores que a gente tem que sai de fábrica, né? Branco e cinza, mas se um cliente quiser pigmentar, você já manda pigmentado. Pode pigmentar sim. Isso. Certo, maravilha. Só voltando um pouquinho, Silvio, essa questão do assentamento. Pode fazer o assentamento direto sem problemas. Eu só preciso entender que quando eu estou fazendo o assentamento em cima de uma área impermeabilizada, o tempo de secagem da argamassa de cura é muito maior. Sei. Então, eu preciso ter esse conhecimento e para eu fazer o rejuntamento naquele piso, eu tenho que dar um intervalo maior do que o convencional. Porque você vai ter praticamente, como a C3, ela tem muitos polímeros, você praticamente vai ter só a cola química e não aquela cola que vai absorver, porque o piso não vai absorver nada. Então você vai ser só a cura química, então ele vai ter que se polimerizando aos poucos e não tem aquela perda de... Ele não absorve. A água não vai absorvendo, então a água vai demorar mais. Exatamente. Aí você tem... Claro que tudo isso, o cara conversa com o departamento técnico da Gama e Ruba, que vai dar todo o esclarecimento. Exatamente. Então agora vamos esperar curar esse tempo, depois a gente volta aqui e aplica a segunda demão. Aplicamos aí com o sistema airless, para a gente ver. João, tá aqui, nós aplicamos aquela primeira demão com o rolo, para mostrar como era com o rolo, já curou. E eu vejo que o ralo ainda está ali com o geotexto. Como é que a gente faz essa abertura desse ralo para que a gente possa dar a demão final? Bom, Silvio, aqui a gente já fez um tratamento anterior. Na etapa de calafetação, como a gente chama, a gente já fez o tratamento no ralo. A gente passa depois com esse sistema estruturado por cima, que facilita o processo. Agora a gente só vai recortar o local ali e vai reaplicar a sequência do produto aqui. Vamos lá? Vamos lá.
Pronto, João, agora você já cortou o ralo, está tudo pronto, é só agora aplicar o equipamento. Se fosse com rolo, você vinha com rolo, mas agora você vai mostrar como é que é com airless para mostrar as duas aplicações, não é isso? Isso, a gente vai aplicar agora com airless. Sempre nesses pontos de interferências é bom a gente sempre dar uma atenção a mais, tá? São pontos frágeis que de repente são os pontos que podem te causar problemas se não bem feito, tá? Então, depois de aplicado, sempre é bom dar uma atençãozinha nesses pontos. Com relação ao airless, a gente vai estar aplicando aqui com o bico 519, tá? Que é um bico com uma vazão maior, tá? A gente vai colocar mais produto aqui, tá? Mas isso é uma coisa que você pode estar em loco mesmo fazendo essa troca de bico, se caso for necessário. João, eu percebo que aqui você deu essa primeira demão, tá? Então, quantas demãos são necessárias para a gente chegar no ponto daquele sistema 2.0? Bom, aqui a gente está falando de dois produtos, Basic Coat e o Top Coat depois, né? Então, vamos pensar de 2 a 3 demãos, tá? De cada produto. Lógico que isso varia muito de quem vai aplicar. O que é importante a gente saber? Aquele produto que foi especificado para aquela área, ele tem que ser aplicado todo ali, tá? Pode ser 3, pode ser 4, pode ser 5. Depende muito O importante é a espessura. O importante é chegar na espessura conforme a especificação foi feita. E você vai ter ali o trabalho concluído. E aqui nós temos um produto acabado, né? Você fez todo esse processo, só que chegou até o produto final todo pronto. Então já ali está o geotexto, está todo o sistema, o ralo. Então ele no final vai ficar assim. Exatamente. A gente tem todos os tratamentos, conforme a gente fez ali, das interferências de ralo, no canto e o restante da aplicação. Aqui a gente já tem uma área finalizada. Espessura e tudo mais, conforme a especificação. Não, e eu percebo que nesse mostuário, se você perceber aqui, pessoal, fissurou, mas quando chegou no geotexto, né, que a proteção está exatamente no geotexto para baixo, né, que é só por causa do refúgio de pintura. Mas você percebe que ele não propaga a fissura aqui embaixo. Exatamente, um ponto bem importante, Silvio. A gente tem aqui uma área que movimenta bastante. Então, você vê a importância do sistema estruturado ali. Estruturado na esquina, né? Exatamente, você viu. Você tem todo uma trinca que não propagou. Exatamente. É isso? Você tem alguma observação final que você possa dizer? Tá, um ponto importante, pessoal. Aqui a gente pegou uma estrutura nova, tá? Uma estrutura nova é onde você não tem muitos serviços preliminares, vamos dizer assim, a se fazer. Ou até uma impermeabilização anterior. Exatamente. Mas a gente sabe que quando se trata de manutenção, você vai encontrar muito isso. Então, quando encontrar, você pode, para obter mais informações, pode procurar a HM Rubber, que a gente vai estar à disposição aqui para atender vocês. Pronto, então qual é o canal que ele pode utilizar para pegar essas informações? Você pode entrar lá no www.hmrubber.com.br e vai ter alguém lá para te passar mais informações a respeito. Esse sistema 2.0 ele pode ser utilizado tanto em área interna como áreas expostas. É claro que ele é mais específico para aquelas áreas expostas grandes, né, de telhado, de coberturas e tudo mais. Veja, pessoal, então é mais uma opção que você tem de impermeabilização. Aí você pergunta, onde é que utiliza essa impermeabilização? Vocês já viram o canal que vocês podem utilizar para saber onde ela é ou não aplicável, tá? E esse produto recebe o carimbo da Engenharia Play, ok? Então, muito obrigado e um abraço. João, valeu. Obrigado, Silvio.